A Lu, ali tem uma situação que é bem interessante, ou seja, você pode ser, como a jovem falou ali, ela pode ser a favor de que não seja crime e ela não fazer. Ou seja, o você ser a favor de que não seja crime não significa que você faria. Desculpe, só uma coisinha, estou um pouco aflita com esse tema, é porque ninguém é a favor do aborto. Não existe alguém a favor do aborto, a favor de matar. Não é uma questão de ser a favor ou não ser. É uma questão de que ele existe. Exato. Muitas mulheres fazem aborto e muitas mulheres morrem e, sobretudo, as mulheres pobres. Então, mais uma vez, é a sociedade criminalizando apenas a mulher pobre. Que não tem condição de fazer num lugar... de discutir isso realmente, de fato, porque, na verdade, a mim me parece que não importa muito a vida dessa mulher, por exemplo, se ela vai morrer ou não. Ninguém está tão preocupado assim com a vida. Me parece, às vezes, uma questão de um pouco de hipocrisia também. A mesma coisa em relação às drogas. Não é uma questão de ser a favor. Ele não pode ser criminalizado porque se você fazer aquela pergunta que todo mundo sabe, aquela pesquisa, você é a favor do aborto? Não. Você conhece alguém que fez aborto? Conheço. Sim. Você acha que essa pessoa deveria ser presa? Não. Ninguém aqui em sã consciência acha que a gente ia prender uma multidão de pessoas. Não, e na pesquisa tem exatamente isso. A pessoa conhece, mas a pessoa não... Quando ela conhece, ela acha que não deve ser presa. Quando ela não conhece a pessoa, ela acha que deve ser criminalizada. Essas questões de onde começa a vida e tal, isso tudo... Eu compreendo que as pessoas se choquem, claro, tirar uma vida e tal. Mas essas pessoas, ninguém se empenhou nunca numa campanha de prevenção da gravidez indesejada, em educar. Ninguém está tão preocupado assim com a vida das pessoas como querem fazer parecer. E nem com das crianças depois que elas nascem. São todas a mesma questão em relação à arte. Estão preocupados que a criança tocou no pé do homem nu. Não é nada disso. Não é, é um conservadorismo também. É uma pauta que é de saúde pública, não é de justiça, de religiões. E na pesquisa parece isso, que é uma questão de saúde pública, justamente, né? É interessante isso que a Malu trouxe, porque na pesquisa a gente percebe... Eu acho que, Malu, como é um tema muito tabu, eu acho que as pessoas ainda têm muito medo do julgamento social ao se colocar sobre o aborto. Então, o que a gente percebe... E, além disso, como tem subnotificação, tem poucos estudos, né? Porque a gente não chega no Sistema Único de Saúde todos os casos. As pessoas ainda... O debate público ainda é um pouco chapado, né? Claro, eu vou ter que te interromper só um minuto, porque eu preciso fazer um intervalo, porque esse assunto a gente vai voltar exatamente desse ponto em que você está falando. Tá joia. Dessa subnotificação, desse medo de tomar posição. Tá joia. A gente volta já, porque a gente tem mais para falar sobre isso. Fica aí. Bom, a gente está aqui no programa repercutindo uma pesquisa do Instituto Locomotiva e da agência Patrícia Galvão sobre o aborto, e a gente está recebendo a socióloga Clara Castellano sobre isso, e a gente, antes de ir para o intervalo, estava dizendo que a pesquisa mostra que, embora muita gente seja a favor de criminalizar, de ser crime o aborto, elas entendem que não é uma questão de polícia. É uma questão social e uma questão de saúde. Na verdade, quando a gente faz as primeiras perguntas, né, essas perguntas mais maniqueístas, favorável ou não favorável, mais amplas, a tendência é as pessoas irem primeiro no senso comum, né, na opinião que é hegemônica, porque não se debate com profundidade o aborto no Brasil. Só que quando a gente apresenta alguns elementos, as pessoas já mudam de opinião. Então, a gente perguntava, estimulado, por exemplo, se achavam que a questão do aborto era uma questão de saúde pública, de direitos ou de polícia. E foi surpreendente, porque mesmo só 26% sendo favorável, 47% respondeu que era uma questão de saúde pública e mais 30 e poucos por cento responderam que era uma questão de direitos. Então, a gente percebe que existe aí, quando você complexifica o debate, quando esse debate é colocado, quando as pessoas são apresentadas a outras opções de argumentação, elas conseguem mudar a opinião delas. Olha que interessante, a Vitória que falou agora há pouco com a gente, a Vitória disse que conhecia uma amiga, né? Tentou fazer com que a amiga não fizesse o aborto, que você também não faria, mas você, por exemplo, denunciaria a sua amiga? Não. Aí ela não denunciaria a amiga, você não conseguiria fazer isso. Então, na verdade, você não achou que foi um crime. Se fosse um crime... Exatamente. Eu tentei fazer a minha parte, que era convencer com que ela não fizesse. Mas também não condeno ela por isso, porque eu também, hoje em dia eu sou mãe, tenho um filhinho de 5 meses... E quando eu engravidei, eu também pensei, passou a possibilidade de um aborto na minha cabeça. Mas como eu disse, meus princípios, eu não abortei. E não me arrependo, graças a Deus, meu filho é uma bênção. Mas eu também pensei nisso. Então eu entendo a posição dela. Eu ia começar a faculdade, eu tinha toda uma vida pela frente, eu tive que
pausar pelo meu filho. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente na pesquisa. E a Malu estava dizendo que... Não, é que eu acho importante dizer que eu estava tão inflamada aqui, parecia que eu estava defendendo o aborto. E, de fato, eu acho uma coisa horrível também. Eu, quando comecei minha vida sexual, antes mesmo, assim, quando eu previa que aquilo ia começar... Mas aí é uma condição privilegiada. Eu tinha um ginecologista já me acompanhando, uma mãe conversando em casa, podendo me dar atenção. Eu pude falar com ele, mas olha, o que é 99%, 100% de chance de não engravidar? Porque eu também tinha pavor dessa ideia. Então, claro, a mulher que está nessa situação, ela está em desespero. Ela não está... Pode haver um número aí de mulheres inconsequentes, inconscientes, mas aí é a exceção. Eu acredito que toda mulher que esteja com essa questão esteja em desespero. Então, ela teria que ter sido atendida antes, com quem está tão preocupado assim com a vida alheia, e o governo, em vez de abandonar as pessoas ali à sua sorte, prestarem atenção, informarem, darem camisinha, mas aí também, camisinha também é condenada. Tem um acompanhamento, né? Fazer um acompanhamento sem simplesmente julgar, né? O que está acontecendo. Por exemplo, a mulher é estuprada, né? Você, em vez de só condenar que vai abortar ou não, um acompanhamento seria, você quer abortar? Por quê? Você sabe que isso pode acontecer? Então, olha, isso pode também acontecer e ajudar. Não, e a gente não falou de homem, né? Como se o filho nascesse só da mulher, né? Exatamente. Não, e é que o homem, o filho pode nascer longe do corpo dele, não é mais com ele, né? Foi fruto de um sexo casual, então tudo bem. E aquela carga, aquela decisão, fica sempre para a mulher, como sempre, sendo penalizada. E a gente tem ali, ó, 1 em cada 4 brasileiros é favorável, perdão, só a tela anterior, é favorável ao direito de mulheres interromperem a gravidez. 62% são contra a mulher interromper a gravidez. Agora, aí sim a próxima tela. Quando você, como disse a Clara, coloca, olha só, 8 em 10, aí são favoráveis no caso de uma gravidez não planejada, famílias sem condições de criar, meninas com até 14 anos, ou feito com doença grave incurável, risco de vida para a mãe e vítimas de estupro. Ou seja, quando as próprias pessoas que dizem que são contra, são favoráveis numa dessas situações. Em alguns casos. E até hoje a lei, por enquanto, são 3 motivos só, né, que a lei permite. E queriam voltar atrás, né? Porque a gente está numa tem uma galera aí querendo que a gente volte para as Tem uma comissão na Câmara avaliando e incluindo a tal da questão de quando começa a vida, né? E se a vida começa na concepção. Desde a concepção. Todas essas, por Constituição, pela lei, nós teríamos direito à vida. E se ela começa na concepção, então não poderia ser feito nem em caso de estupro, em nenhuma outra situação. As 3 situações que tiveram maior índice de favorabilidade foram as 3 situações que hoje são permissivos legais, que é estupro, feto anencéfalo e risco de morte para a mulher. Então, a gente percebe que são essas 3 situações que estão em risco aí, com a PEC 181, de caírem por terra, né? De não serem possibilidade nem nessas situações, nessas ocasiões. Então, a gente percebe que, na verdade, essa PEC, essa tentativa, está em contradição com a opinião pública, né? Porque a opinião pública, a maioria é favorável nessas situações. Olha, o que mostra tudo isso é que a gente deu uma pincelada aqui por conta da pesquisa, a gente veio com esse tema aqui por uma primeira vez, mas é que falta muita discussão. Então, a gente precisa conversar mais, a gente vai voltar a esse assunto, porque é necessário realmente a gente conversar para a gente ver se a gente chega a um resultado menos contraditório, né? Que posição, afinal, nós temos.